Que bom! Boa noite! Ei, Sandra. Tema: 20 horas só plantas. Vamos colocar aqui 20 horas. Boa noite, gente! Como vocês estão? Me fala! Me fala como vocês estão. Eu vou colocar aqui o tema de hoje: 20 horas só plantas. Gente, eu tô digitando aqui. Sabe por quê? Porque quem chegar sabe de que se trata a live. Porque às vezes tem gente que chega mais tarde, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 20 horas só plantas. Hoje é paisagismo. Então eu tô anotando aqui, paisagismo. Certo? Agora eu vou fixar o comentário e quem chegar mais tarde vai saber de que a gente está falando. Pronto. Boa noite! Me fala aqui, gente, como foi o dia de vocês, como vocês estão. Quero saber como vocês estão. Eu, graças a Deus, tudo em paz, tudo maravilhoso. Graças a Deus. Eu tô achando tudo muito estranho, essa quarentena. Tô achando tudo muito estranho, não é? Tudo muito estranho. Pus até uma caixinha de pergunta, vai lá e deixa pra mim o que vocês estão achando dessa época de quarentena. Estou achando tudo estranho, mas a cada dia me reinventando, a cada dia tentando aí fazer um monte de coisa, porque a gente não pode deixar a peteca cair de jeito nenhum. Ei, Rita, aqui tá frio também, Rita. Gente, hoje eu tô tão feliz, hoje um convidado tão especial, o Marcelo Novaes. Vocês vão poder tirar aí as dúvidas de vocês. Quem está começando aí no paisagismo, a gente vai conversar, trocar de ideia, ver o que ele acha aí do paisagismo, do que tá essa quarentena, o que vai ser, né? Eu vou pedir vocês que tem um aviãozinho aí embaixo, que é uma setinha. Com esse aviãozinho, não vai atrapalhar a gente conversar. Com esse aviãozinho, vocês mandam, vai abrir uma janela, quando vocês clicarem nele, vai abrir uma janela e vocês chamam as pessoas para estar participando dessa comunidade de plantas 20 horas. Tá bom? Faz isso. Aperta no aviãozinho e chama mais gente. Dona Nir, tudo bem? Para vir para a live. E aperta também, gente, os coraçãozinhos, porque aí o Instagram mostra para mais gente, para a gente trazer mais gente para nossa comunidade de plantas. Ah, e amanhã, gente, vai ter live, tá? Eu não vou fazer sábado e domingo, porque geralmente eu não faço sexta e sábado. Essa semana eu não vou fazer sábado e domingo, porque domingo é dia das mães. Aí minha mãe mora na fazenda, eu vou pra lá, então eu não vou fazer sábado e domingo, tá bom? Vai ter live hoje e amanhã, ok? Combinado? Toda vez eu faço isso, eu viro pro lado de lá. E ó, então eu vou chamar o meu convidado, vou ver se ele tá por aqui. E qualquer dúvida vocês vão escrevendo. O que a gente não responder, me manda pro direct, porque eu respondo. Eu tenho aqui uma equipe, gente, que me ajuda muito. Eu tenho a Dominique, que é minha assessora, já está comigo há muito tempo. Tem o meu noivo, que é engenheiro agrônomo, do IMA, aqui do Instituto Mineiro de Agropecuária, e tem a Larissa, que também está formando na engenharia agronômica, engenheira agrônoma. Então, assim, minha equipe é muito boa, muito legal. Vocês podem me mandar mensagem no direct, pode mandar mensagem no feed que a gente responde, tá bom? Aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu chamar o Marcelo, ver se ele aceita lá, Marcelo Novaes, porque eu estou muito ansiosa para falar com o Marcelo. Gente, vai dando as likes, aperta o aviãozinho, chame muita gente, 10, 20 pessoas para a live, para participar da live com a gente, porque vai ser sensacional. Lembrando que a live fica 24 horas aqui no Instagram, salva, depois o Instagram derruba e eu coloco lá no meu YouTube amanhã. Plantas e Bem-Estar, tá, gente? O canal do YouTube, Plantas e Bem-Estar. Deixa eu chamar aqui de novo Marcelo, que eu acho que não deu. Marcelo Novaes Paisagismo. Pessoa sensacional.
Conversei hoje com ele, conversei outro dia no telefone. Que pessoa maravilhosa, gente. Olá, boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Escreve aqui pra mim quem tá muito bem, hashtag sim, e quem tá mais ou menos, hashtag não pra eu ver. Vocês estão bem? Ah, aqui o Marcelo. Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo por aqui mandar um convite, porque não chegou o convite pra mim. Eu consigo, vamos ver. Olá, olá. Oi, Marcelo. Olá, tudo bem? Tudo em paz. E você? Grande Marcelo. Marcelo, você está perto do roteador? Público, Porque bem parece que está pausando um pouco. super atuante. Alô? Hã? Oi? Deu uma parada. Oi? Você está perto do roteador? Você está Deu. perto do roteador? Eu tô. Não, eu tô. A minha internet é boa aqui, acho que tá tudo bem. Agora Tá, parou. porque deu uma Parou, parada, mas eu tô agora tá bem. legal, Tá tá? legal, deve Agora ser tá aí. legal. Tá legal, pessoal? Boa noite, muito obrigada por você ter recebido, ter aceito o meu convite. Estou muito feliz de falar com você. É um prazer, é meu. Um grande prazer. Eu acho que nesses tempos difíceis, né? Não são tempos ruins, são tempos difíceis, tempos diferentes, né? Isso. Então a gente tem que procurar novas oportunidades, novas maneiras de se interagir e acho que isso é muito bom. Isso é muito bacana. E isso é uma coisa que eu acho que vai ficar, viu? Eu acho que todo mundo vai continuar fazendo live, fazendo isso, fazendo aquilo, porque isso daí é uma aula, todo mundo aprende. Eu aprendi um monte de coisas dos meus, nas suas lives. Então a gente, acho que todo mundo aprende com isso. Isso é uma grande aula, esse bate-papo é super bacana. Marcelo, deu uma travada. Se você quiser ficar, porque as lives desse horário é muito carregada, se você quiser ficar perto do roteador, é legal. Tá travando, mas Tá travando. tá travando. É muito pesado as lives esse horário. Se você A minha internet está cheia. agora tá legal. Tá legal. Aqui, Marcelo, às vezes tem pessoas aqui que às vezes não te conhecem, às vezes tem muita gente que entra depois. Fala seu nome, aonde você está, conta pra gente do seu trabalho, que na verdade você é médico, não é isso? Eu- Hã? Hã? Eu estava aqui no Travou. jardim. Mas será? Travou. Será que eu mudo de Travou. lugar? Deixa eu ver Muda, aqui. muda, Vamos muda. mudar de Você lugar. ficar do ladinho do roteador, eu fico do lado do roteador, senão dá problema. Eu vou mudar um pouco. Deixa eu Tem um tirar um barulho de pouco. água aí, você tem que contar isso pra gente, esse barulhinho de Ah, água. eu estou aqui no meu jardim, eu tenho água, tenho meus peixes. Eu vou sentar aqui, tá super bacana. Agora vamos ver aqui. Deixa eu. Acabando a quarentena, eu vou aí conhecer o jardim de Ó, vocês. será um prazer. Você vem aqui, vem almoçar com a gente. E vocês vêm Eu, na fazenda conhecer. deixa eu ver. Bom, tá bom. Como é que, deixa eu só tirar. Eu vou tirar isso aqui. Acho que é capaz de melhorar. Como é que eu tiro aqui? Vamos ver. Vamos ver que eu acho que vai melhorar aí agora onde que você está o sinal.
Gente, é sempre assim. A gente tem que ir adequando. Agora tá Isso. legal, Marcelo. Pronto. Agora eu vou ter que Agora tá legal. parado Mas aqui é para tranquilo. Se preparar o não, se lugar. não der, eu te chamo de novo, viu? É Não, mas agora tranquilo. tá certo. Agora estou do lado do roteador, estou aqui no meu Excelente, jardim, aqui maravilha. no meu espaço externo. Tenho água, tenho uma cachoeirinha, tenho um lago, tenho minhas carpas. A gente, a gente tem um jardim assim, eu tenho um lugar aqui que eu adoro. Eu adoro minha casa, adoro quando Marcelo, eu o passo aqui. pessoal está aqui falando que seus projetos é fantástico, que quer que você faça outro livro, doutor em paisagismo. Aqui é seu colega da Falpucamp. Ah, sim, tem. Esse ano eu faço. Bom, então vamos lá. Meu nome é Marcelo Novaes, eu sou arquiteto paisagista, formado em Campinas. Eu formei em 1981, estou fazendo 40 anos de formado. Então, meus amigos estão todos aí, eu coloquei no grupo deles. Nós vamos fazer uma festa. Eu não sei se é esse ano ou ano que vem, mas já Vai estava depender, né? Porque programado. agora é assim, tudo depende. Eu, apesar de ter me formado em 80, eu comecei a trabalhar com paisagismo em 1975. Porque Ah, o meu pai era, ele era produtor e importava e exportava orquídea. E, então eu tinha orquidário em casa, eu tinha orquidário na casa da minha avó, que era do lado, tinha sempre teve natureza, sempre teve muito próximo à natureza. Meu pai foi um grande criador de pássaros, pássaros soltos, pássaros grandes, né? Cisnes, marrecos, tinha tudo isso. Em 69, ele abriu o Orquidário Novaes, no mesmo lugar que nós estamos, ali na estrada Campinas-Mojimirim. E eu era moleque, nunca me interessava, sempre estudava, sempre isso, não sabia o que eu queria fazer. Quando estava me formando no colegial, eu queria ser veterinário, queria ser não sei o quê. No fim, e eu frequentava um clube do lado da minha casa e, de repente, de uma semana para outra, um jardim interno muito grande, dentro do salão de festa, eu falei, puxa, mas que é isso, né? Quem fez isso? Aí falou, foi o Righetto. Righetto foi um grande paisagista campineiro. E aí eu falei, nossa, mas isso aí quem faz, isso é paisagismo. Eu falei, vou ser paisagista. Puxa, sabe, já tinha ligação com o meu pai, já tinha toda a parte de família. Falei, puxa, isso daí. E eu falei, que faculdade precisa fazer para ser paisagista? Arquitetura, vamos fazer arquitetura. Aí eu comecei, desde que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar. Aliás, eu entrei em 1976, meus primeiros jardins é de 1975. E por coincidência, pouca gente sabe, mas Campinas é um dos maiores centros de paisagismo do Brasil. Porque esse Renato Righetto foi um grande paisagista. Ele era um arquiteto campineiro. O Righetto ficou muito famoso como árbitro de basquete. Ele chegou a apitar as 4 Olimpíadas, foi um cara, né? Eu fui árbitro de basquete também muitos anos. Depois eu resolvi, falei, vou trabalhar, depois, né? Deixa isso, já passou a parte de brincar. E ele fez arquitetura no Rio de Janeiro, na época em que o Burle Marx estava mostrando para o mundo um novo conceito de paisagismo. E ele, quando se formou, trouxe para Campinas esse conceito. Quer dizer, um conceito que o Burle Marx estava mostrando para o mundo, né? Estava mudando o conceito de paisagismo no mundo, um novo conceito, e ele trouxe esse conhecimento para Campinas. Isso no final da década de 50. Estamos falando lá atrás. E aqui em Campinas, a gente já tinha, nessa época, nós tínhamos a floricultura campineira, tem mais de 100 anos, já fazia planta para jardim nessa época. E nós tínhamos aqui o Instituto Agronômico. Temos. E naquela época tinha o Dr. Hermes Moreira de Souza, que era o diretor da parte de plantas ornamentais, que fazia parte, que o Burle Marx convidava ele nas excursões que ele fazia pelo Brasil afora atrás de plantas. Foi um dos grandes conhecedores de plantas, já falecido. E então, quando eu estava na faculdade, eu ia visitar o Burle Marx. Então, eu tive contato com ele várias vezes, levava plantas, levava isso, levava aquilo. Então, em Campinas, você tinha
na época que eu comecei, você tinha a floricultura campineira, tinha o agronômico, tinha 5, 6 viveiros de grande porte. Naquela época, o Ceasa, acho que nem estava começando, né? Nessa época, tinha grande, a gente comprava planta realmente só em viveiro. E tinha grandes viveiros em Campinas, na região. E a Alhambra. Então, Campinas você tem a parte de estrutura de viveiro, e de conhecimento, de tecnologia de plantas, é a maior do Brasil. Pela proximidade da Alhambra, né? O que tem na Alhambra tem no mundo, né? E você tem grandes aqui na região você tem grandes produtores de plantas. Eu tenho um viveiro, meu escritório é em Campinas, em frente ao Alphaville, mas eu tenho um viveiro com 7 alqueires em Santo Antônio de Posse. Basicamente, aí nós começamos fazendo, trabalhando, indo perguntar para o Righetti, convivendo, porque naquela época era muito mais difícil. Hoje você entra no computador, você vê jardins no mundo inteiro. Eu fui conhecer os jardins do Burle Marx, alguns livros que eu comprei, e com ele, numa excursão que ele fez para mostrar os jardins para uns jornalistas ingleses, que ele me convidou para ir junto, numa época lá de Semana Santa, que eu fui passar no Rio, ele me convidou, e eu falei, poxa, foi a maior aula da minha vida, né? Ele era muito simples. O que ele falou para você? Conta pra gente. Porque como eu já tinha ido algumas vezes, tinha levado planta para ele e tal, eu fui passar a Semana Santa no Rio e eu já parava lá e deixei as plantas para ele. Aí, um monte de planta. Cheguei a levar um IP dobrado, que tinha dado uma mutação no meu viveiro, no viveiro do meu pai. Era uma muda pequena, eu tinha levado para ele. E a doutora Hermes falou, leva essa orquídea que ele não tem, leva isso que não tem. Então eu levava. Aí eu cheguei lá numa quinta-feira santa, eu falei, olha, sábado vai ter um almoço de Páscoa. Isso foi em 1981. Tinha acabado de me formar. Então, assim, o almoço de Páscoa no sábado era para 300, 400. O Nelson Freire estava tocando piano. E a loucura, né? Aí ele falou, olha, Marcelo, você não quer me acompanhar? Eu tenho uns repórteres ingleses que estão fazendo uma reportagem comigo. Você não quer acompanhar? Eu vou visitar o jardim. Eu falei, poxa, tudo que eu queria na minha vida, né? Recém-formado. Aí nós fomos com ele, nos jardins da Aldete Monteiro, da Magalhães Lins, numa fazenda em Petrópolis, no jardim em Teresópolis. Passamos uma semana, todo dia, foi uma aula, foi uma coisa maravilhosa. E realmente ele era uma pessoa extremamente extrovertida. E eu tenho uma passagem muito gozada com ele, que eu fui passar carnaval no Rio com os amigos, e na quinta-feira, na ida eu tinha deixado as plantas para ele. Na volta eu passava lá para trazer planta. Ele convidou para almoçar. Então estava assim, eu e meu amigo sentado de um lado da mesa, na frente estava o irmão dele, que era mais velho que ele, e um bispo, que era mais velho que o irmão. Então, aí eles conversam. Nisso, o Burle Marx, nessa época, ele vai ter uns 78, uma coisa assim, ela já tem 75. E eles conversando, não, porque o Jango, porque o Jânio, porque não sei o quê, que papapá, porque Brasília. E eu e o meu amigo quieto, né? Eu era um moleque, né? Estava na faculdade. Aí ele falou assim, mas vocês não falam? Eu falei, olha, Roberto, dessa conversa, desse pessoal, eu só estudei livro, só. E aí, na hora da sobremesa, aí, o almoço é sempre assim, diferente, né? Almoço de dia de semana, almoço... Aí lembro até hoje que eu comi purê de fruta-pão. É uma coisa aqui para o pessoal do Sul, aqui, difícil, né? São Paulo, fruta-pão nem dá aqui, né? E é uma planta bem tropical. E aí, na sobremesa, assim... Quando a gente come, ela parece muito mandioca, né? Aqui mas a gente isso é uma coisa muito difícil. É muito difícil para a gente comer. A gente não acha, nem para comprar, não sabe fazer. Mas que então, folhas da fruta-pão, né, Marcelo? Linda, linda. Maravilhosa, né? Frutinha. Eu já usei em jardim, tal, por causa de uma árvore linda. Aí, a sobremesa veio creme de abacate e jaca. Aí o Roberto, assim, olhou pro César, né, que foi o grande cozinheiro da vida inteira, né? Falou assim, mas jaca e abacate? O César olhou para ele assim e falou assim, é o que tinha. Ele falou, é uma sobremesa arte nouveau, vamos lá. Aí, essas histórias. Mas, então, Marcelo, eu fui muito no agronômico por causa do meu pai. O meu pai,
lecionou, deu aula de fruticultura na Universidade Federal de Viçosa há 36 anos. Então, Sim. assim, a gente é produtor, assim, desde que eu nasci, então ele é muito ligado à fruticultura. Então, ele me levava muito em Campinas por causa disso. É, Olambra, eu vou, assim, muitos anos, porque a gente compra no Velig aqui para floricultura, então... Mas, assim, é muito importante essa fonte aí de Campinas, Olambra. A tecnologia da Olambra é, assim, fabulosa, né, Marcelo? é o que tem no mundo, tem na Ulambra. Eu, Uhum. em 2001, 2001, eu levei um técnico da Ulambra para aprender sobre fertirrigação de plantas de grande porte para Miami. Era um técnico que só trabalhava com fertirrigação e eu queria aprender e montar um esquema para plantas de árvore de 10, de 7, 8 metros, plantada em potes e tal. Eu levei ele para conhecer. E para ele montar, aprender e montar. Então eu levava ele nos viveiristas, nos caras e tal, ele conversava com os caras e cheguei a pagar para um técnico, um professor, vir conversar com ele. O professor, depois da conversa, disse assim, olha, eu vou cobrar só 50% porque eu aprendi mais do que... Juro. Sério. Sensacional. Aí montamos todo um esquema lá no viveiro e tal. E assim vai indo. Então a gente tem Marcelo, muito de eu bacana. fiz uma caixinha de pergunta aqui no Instagram com as principais perguntas, assim, eu coloquei aqui. Mas se você quiser direcionar de outra forma, tudo bem. O que que eu tive mais, assim, de pergunta? O pessoal, hoje em dia, quais são os desafios do paisagista, Marcelo? Hoje, para quem está começando, quem está tendo essa O, dificuldade? o paisagismo, infelizmente, no Brasil, não tem uma faculdade. Certo? Não existe. Existe talvez uma no Rio e tal, mas não existe uma profissão de paisagismo, não tem uma faculdade direcionada exatamente É para o porque no paisagismo. Rio existe o bacharel em paisagismo, mas não existe a profissão, por enquanto, né, É, Marcelo? então, não existe, mas não existe um curso. Então, hoje, quem trabalha com paisagismo? Existem algumas pessoas que são De datas? autodidatas e tem umas pessoas que gostam em si, não são nem agrônomo, nem arquiteto, mas basicamente os paisagistas são agrônomos ou arquitetos. Eu, por ser arquiteto, eu acho que o arquiteto tem uma noção, só fazer um corte, vamos dizer assim. Antigamente, o paisagista era contratado para colocar planta no jardim. Já há uns 20 anos, 25 anos para cá, entrou o conceito no Brasil, isso no Brasil, de arquitetura paisagística. Então, toda a área externa fica a cargo do paisagista. Então, os caminhos, gazebos, piscina, quiosque, a integração da casa com o jardim. Porque, se você reportar na década de 50, 60, na década de 60, as casas tinham quintais. Na década de 80, as casas começaram a ter, final da década de 80, áreas de lazer. Então, a sala era voltada para frente da casa, para a rua. Depois, a arquitetura começou pelas próprias necessidades, costume, evolução dos costumes, das necessidades. O living passou para o fundo da casa e a área que era o quintal virou área de lazer e até hoje então, todo mundo começou a viver mais dentro de casa. E esse período de quarentena vai ainda agravar mais isso, porque todo mundo está dando valor à casa. Tá? A parte boa, né, da Vai quarentena. então, todos os arquitetos, decoradores e paisagistas vão ser valorizados após esse período. Então, hoje a gente é contratado junto com o projeto de arquitetura, o proprietário. Isso é tanto particular como de empresas. Hoje as construtoras e as empreendedoras já contratam o arquiteto, o paisagista e o decorador. Então, isso tudo é um projeto só. Quer dizer, cada um faz o seu, tem que existir uma integração, porque o projeto tem que ser harmônico, independente
de quem fez. Se teve 2 ou 3 ou 4 profissionais interligados. Ele tem que ter harmonia. Não pode cada um falar uma coisa, fazer de um jeito, sem integração. O que vai acontecer? Vai virar uma coxa de retalho. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. É uma equipe. É o arquiteto, é o decorador, é o paisagista, tudo integrado, tudo fazendo. Tá. Então, nós ficamos responsáveis pela parte externa da casa e integra tudo. Aí você faz o lado, você faz tudo. Cada pessoa tem uma necessidade, cada família. Então eu recebo assim, eu quero um lago com peixe, eu quero um quiosque, eu quero um gazebo, porque eu gosto de receber, eu quero um fireplace, eu quero um fogo de chão, eu quero uma horta, eu adoro orquídea. Então tudo isso é responsabilidade do paisagista. A piscina é uma coisa extremamente importante, né? Eu sempre falo a definição de piscina. Piscina é um equipamento que tem que ser muito bonito. E ele até serve para nadar. Boa. Tem que ser bonito, Tem que ser, ele agrada os olhos, a água. Porque na realidade... O aconchego está na água, né? É tudo um conjunto, tem que ter essa harmonia. Porque na realidade, o grande conceito que o Burle Marx trouxe para o paisagismo foi realmente trazer um paisagismo mais exuberante, uma organização da natureza para perto do ser humano. Certo? Então ele conseguiu organizar a natureza e trouxe isso para perto do ser humano. Então é a natureza próximo ao concreto. Eu sempre falo isso. E hoje em dia, mais ainda. Mais ainda. Tá? Então, há uma necessidade do ser humano estar em contato com a natureza. É como se fosse a volta às raízes. É o contato com o chão, com o verde, com isso. Principalmente nos dias de hoje. Com as cidades, nas grandes cidades, onde você tem uma insegurança, um trânsito caótico, uma dificuldade para se viver em bom nível, né? Infelizmente, o Brasil teria tudo para ser um país de primeiro mundo, que você pode sair na rua, que você tem segurança, que você pode usar um relógio bacana, ter um carro sem ser blindado, isso. E, infelizmente... Acontece tanta coisa que não vem ao caso. Mas é uma situação que isso tudo exige das pessoas que tenham uma área, um refúgio mais particular, onde para ele receber os amigos, para ele se descansar, realmente para relaxar. Então, saúde mental, né? Um bom jardim, uma área aconchegante, para a pessoa chegar em casa e ter esses momentos em contato com a natureza, isso é fundamental. E isso reflete não só na parte, nesses condomínios hoje, que é a grande parte de se morar. Você tem os condomínios têm que ter todo um jardim, desde a entrada de tudo isso, né? Eu fiz um projeto aqui há uns 5 anos atrás, que é um condomínio chamado Entre Verdes Campinas, que ele foi localizado numa região que tiveram que fazer uma avenida de 8 quilômetros. Então, nós fizemos, além do projeto do condomínio, nós fizemos o projeto da avenida. Então, foram plantados 1.800 ipês, é uma coisa assim realmente de primeiro mundo. Infelizmente, agora, eles entregaram para a prefeitura e não está tendo uma manutenção adequada. Mas qual que era a ideia? Desde no momento em que o morador sai da rodovia Dom Pedro e já pega essa avenida para chegar no condomínio, esses 8, 9 quilômetros, ele está andando por um jardim. É como se ele já tivesse chego na sua casa. Então, o condomínio é super arborizado, tudo isso. E vai desenvolver o jardim em cada casa. Então, esse contato com a natureza nos dias de hoje é fundamental. É realmente o nosso habitat, né? A natureza. Sim. De origem. Marcelo, sabe o que eu tive aqui? Uma pergunta que eu achei legal. Na sua opinião, quais os principais tipos de jardim?
Você se destacou muito. Você seguia um estilo só ou você via necessidade, o local? Bom, eu acho o seguinte: todo projeto tem que estar em harmonia com a arquitetura. Então, se você faz um jardim numa casa clássica, você tem que fazer um jardim clássico. Se você faz numa casa mais clean, mais moderna, você tem que fazer esse jardim mais moderno, mais acompanhando com a arquitetura. O resultado de um projeto é a soma de todos os projetos criativos que estão envolvidos nessa casa. Então, a arquitetura, a decoração e o paisagismo. Eu sempre gostei muito do estilo do Boulevard Marx, que é um jardim tropical, um jardim mais exuberante, certo? Hoje, naquela época, talvez não se respeitasse tanto os estilos. Hoje o pessoal respeita mais os estilos, então os jardins são acompanham o estilo da casa, acompanham a arquitetura. Mas eu gosto e procuro fazer sempre projetos mais exuberantes, mais tropicais, com plantas tropicais. Nós temos uma vegetação tropical, a vegetação mais linda do mundo. Não gosto muito de topiária, não evito usar topiárias, certo? Às vezes eu tenho que usar, né? Mas eu evito de usar. Eu acho que a natureza, da forma como ela existe, é a coisa mais gratificante que nós temos. Então, quando você traz essa natureza da forma natural... É perfeita, né? Entendeu? Então, não tem que ficar podando planta e tal, porque o conceito é outro. Antigamente, o pessoal vai para a Europa, acha aqueles jardins lá são maravilhosos. Mas os jardins, por exemplo, pega os jardins de Versalhes. O importante, a gente tem que se preocupar muito, é com o conceito. Certo? Então, por exemplo, os jardins de Versalhes é maravilhoso. Mas em que conceito que ele foi feito? Quer dizer, o rei, quando saía de Paris, andava 2 horas no meio de floresta. Então, quando ele chegava na casa dele, no palácio, o jardim tinha que surpreendê-lo. Então, ele não poderia encontrar dentro nesse jardim a mesma coisa que ele tinha do lado de fora. Tem que ser o inverso, né? Inverso. Então, eles partiram para esse tipo... Era o conceito da época. Né? Hoje não, hoje você não tem o verde lá fora, hoje você tem o verde, você só consegue ter verde se você estiver na sua casa, porque as grandes cidades são muito mal planejadas e muito mal providas de áreas verdes. Marcelo, isso Então, vai mudar? Já está mudando, né? A termo não, público. isso vai continuar e vai crescer cada vez mais, porque hoje nós já falamos de biofilia, disso. O que é isso? É o homem junto da natureza. Não é um conceito novo. Talvez as pessoas começaram a descobrir isso agora. Se você pegar, tirando as proporções, pegar um jardim japonês, analisa o jardim japonês como conceito. O que é? Ele tem a água, ele tem a madeira, ele tem a planta. Ele não tem a escala que nós temos. Então, a árvore dele, ao invés de ter 10, 12 metros, a árvore dele tem 2 metros. Ele faz um bonsai. Mas o que ele tem? Ele põe dentro da casa dele, naquela área pequena, ele coloca todos os elementos naturais. Então, se você, assim, fizer fazer uma análise um pouco mais assim superficial, o que é? É a natureza perto do homem. O Boulevard Marx fez a mesma coisa. Entendeu? Não é simplesmente um jardim contemplativo. Entendeu? É um jardim em que você, além de ser, é um jardim de integra. Integra. Eu sempre falo que o jardim bonito é aquele jardim participativo. Por que eu falo isso? Um jardim que você chega numa casa, você olha, você viu tudo. Um jardim. Agora, aquele jardim que você chega... Cria interesse. Chama a sua atenção. Chama a sua atenção por causa do barulho da água. Você percebeu isso? Por causa do passarinho, por causa da flor. Cheiro. Certo? Então, o que acontece? As pessoas começam a interagir. Então, um jardim bonito é aquele que desperta nas pessoas a curiosidade, o sentimento da curiosidade, de participação. Então, ela entra no jardim, ela senta no banco, ela vê o passarinho comer a fruta, ela vê isso, vê o barulho da água, isso, aquilo. Então, integra. Então, ela se sente bem.
Isso é um jardim bonito. Porque o jardim que você olha, viu tudo, é um jardim. Tá aí. Mas aquele que te motiva, aquele que mexe com o seu sentimento, aí a dificuldade de fazer um jardim bem feito. Porque o jardim não basta ser só de plantas caras ou de plantas grandes. Tem que ter uma harmonia entre elas. A primeira e principal aula que eu fiz na minha vida, foi o primeiro jardim que eu fiz, isso foi, eu lembro bem, foi em agosto de 75. Um jardim, uma casa do médico, bacana aqui e tal. Aí eu tirei as fotos e levei para o Rigueto. Né? O Rigueto era o meu... Né? Eu sou paisagista por causa deles, tá? E foi um grande amigo meu, querido. Tanto que aqui no meu livro tem uma dedicação a ele. E eu mostrei as fotografias para ele, assim, ele olhou, ele falou assim, Marcelo, você precisa se preocupar com a mistura de plantas. Então eu tinha colocado uma yucca e tinha colocado um monte de samambaia embaixo. Ele falou, essa daqui não combina com essa daqui. O que ele quis dizer? Pois eu fiquei pensando, isso não é uma coisa de momento. Né? Então, logicamente, na natureza, onde existe uma yucca, que é mais seco, o clima, né? Clima seco, nunca eu vou achar uma samambaia. Clima mais úmido. Na natureza não está assim, porque não combina. Certo? Aí eu tinha feito um canteiro de dracena em divisa na entrada, depois era uma casa grande, tinha feito outro canteiro lá. Tá? Ele falou assim, olha, você fez esse aqui, repetiu aqui. Então as pessoas, ele falou assim, isso fica muito repetitivo. Então a pessoa perde o impacto. Então o que ele quer dizer com isso? Você tem que passar para as pessoas, ela tem que ser surpreendidas. Então quando ela entra, já vê uma planta, depois ela entra lá dentro, já vê outra, já vê a mesma coisa. Então ela já não tem esse impacto. Então despertar nas pessoas, surpreender as pessoas é o segredo de um bom projeto. Entendi. Então, não é só colocar planta. Por isso que as pessoas têm que pensar. Eu, quando vou começar um projeto com o cliente, eu pergunto o que ela gosta. Mas eu não sei não. Não precisa saber não. Vê o que você gosta. Manda a fotografia. Manda o que você gosta e manda o que você não gosta. Manda. Porque ponto de partida. Porque, por exemplo, se você não gosta de guembê, você não vai gostar do undulato, não vai gostar da mostera. É uma coisa, né? Existe uma linguagem, né? E sempre cito isso. É importante, porque se você... Vamos dar um exemplo aqui simples. Se você gosta da flor rosa, se eu for usar aqui uma mancha de azaleia, se eu botar azaleia branca, você vai gostar. Mas se eu botar azaleia rosa, você vai gostar muito mais. Uhum. Então a gente faz jardim, aí tem casos assim que a pessoa fala assim, olha, eu queria uma muda de abil. Abil é uma fruta antiga. Lá na fazenda a gente tem muito abil roxo. Isso. Eu não tenho amarelo. A gente conhece, tal. Porque na casa da minha avó, tudo bem, eu acho que isso tem que ter. Você tem que ter no seu jardim, na sua casa, aquilo que você gosta e que você usa. Quando a pessoa quer alguma coisa que é muito fora, eu falo, não, isso não vai ficar bom, não vai fazer, tal. Eu procuro convencer a pessoa que aquela mistura, ela não vai se satisfazer, entendeu? Não vai ficar legal. Então, mas normalmente eu procuro atender o gosto, eu procuro conhecer a pessoa. Então, assim, perguntas bobas. Criança. Vai despertar emoção na pessoa, né, Marcelo? Se você fizer um almoço para uns amigos, quantas pessoas você vai vir? Vem 20. Eu falo, bom, então eu tenho que fazer lugar para receber 20 pessoas. Certo? Não é uma festa, é um almoço de final de semana, uns amigos, 15. Então eu tenho que ter. Porque você tem que ter um espaço no seu jardim para atender todas as necessidades. Certo? Então, você recebe 20 pessoas. Você tem um grupo que fala sobre isso, tem aquele grupo de mulher, tem um grupo que fala outro. Então, um que gosta que fuma. Então, você tem que distribuir no seu jardim, dar opções para as pessoas ficarem à vontade. Eu gosto de ficar no sol.
ótimo. Eu gosto de ficar na piscina, mas eu não gosto de tomar sol. Então eu tenho que ter um lugar sombrio, que eu fique perto de você. Você está no sol, eu estou na piscina também na sombra. Isso acontece muito em casa. Minha mulher adora sol e eu não gosto de sol. Então você tem que ter, senão se a pessoa fica lá, você fica do outro lado e a coisa não fica não integra. Então Inclui. é fundamental que o projeto tenha a integração dos espaços. Uhum. Desculpa, Sensacional. Marcelo, eu já descobri então por que que você se destacou tanto. Você pegou o conceito bom de cada um e foi analisando. É muito trabalho, entendeu? É muito trabalho, é muita dedicação, entendeu? Hoje Nada todo cai do céu. mas é muito trabalho. Eu tenho lá meus estudantes, meus arquitetos que trabalham comigo e tenho sempre estagiário. Aí hoje é tudo computador, tudo isso. Naquela época era caneta nanquim que você ficava. Então eles veem meu desenho. O que é isso, Marcelo? É isso que eu fazia. Mas o que? Isso é nanquim. Os caras nem sabem, nem existe mais caneta nanquim. Isso é caneta nanquim, a gente fazia tudo pingado à mão, assim, 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 para apresentar para o cliente. Ah, mas o que é esse efeito? Ah, isso é aquele Eurorex, sabe aquela apaga-texto, que você pingava assim, depois você coloria com hidrográfica Mudou para dar tudo, né, cor. Marcelo? Era um trabalho diurno e noturno. O meu cunhado é topógrafo, na época eu lembro do nanquim dele, dava muito trabalho. Marcelo, me fala sobre livros, Livro. cursos. O Eu pessoal tenho. quer saber aí sobre os livros. Eu acho o seguinte: toda pessoa que está começando no paisagismo no Brasil, Essa coisa de estágio que você falou, excelente, né? porque Campinas tem 3 ou 4 faculdades de arquitetura. Então a gente pega esse pessoal que quer ser paisagista, e paisagismo nas faculdades de arquitetura é quase nada, nada. Então eles vêm para aprender e ajudar, e desenho. Hoje a molecada é muito mais ativa do que na nossa época, entendeu? Porque eles têm o computador facilita muito isso. Uhum. O computador facilita de um lado e prejudica do outro. Eu, para conhecer uma planta, eu tinha que visitar os viveiros. Então, eu ia ver a planta que eu queria e via mais 500 plantas que eu nunca tinha visto. Eu ia buscar a planta no Burle Marx. Eu ia conhecer o jardim do Burle Marx. Eu ia buscar as novidades lá. Hoje não. Hoje você vai no SEASA, tá tudo lá, e coisa e tal. Então, você fica muito restrito ao SEASA. Mas eu não acho que existe conhecimento maior do que visitar produtor. Toda vida meu pai levou eu muito, e ele já faleceu, e eu vou em todo lugar visitar produtor. Ninguém conhece mais aquela espécie do que o produtor, né, Marcelo? Sim, Agora, mas por outro lado, isso é uma coisa nossa, de buscar, visitar. Eu é sou uma burra coisa mais digital. antiga. É uma Eu coisa sou mais burra antiga digital. que eu acho. Mas o digital não tem a integração. Porque o que eu falo é o seguinte: existe uma sensação que a planta passa para você. Porque o jardim não é só colocar planta. O jardim é muito sensorial. Então, a pessoa fala assim, mas olha, para embaixo de uma palmeira imperial e analisa a sua sensação. Aquela imponência, aquela coisa maravilhosa. Se você colocar ela muito perto de você, onde seu convívio, ela vai estar sempre impondo em cima de você, vai ter sempre uma imposição espacial em cima de você, sabe? Você vai se sentir sempre... É como se para embaixo de uma palmeira imperial, para embaixo de um coco da Bahia ou debaixo de uma árvore. Você tem escalas e sensações diferentes. Então você precisa saber usar a planta certa no lugar certo. Uhum. Porque a planta cresce. Aí chega uma hora que ela sai da escala do seu jardim. Se a planta sair da escala do seu jardim, você perde a harmonia. Você perdeu a harmonia, a coisa te irrita. Não tem uma integração. Então é muito cuidado. Então quando você vai num viveiro, você vê a planta, você fala, nossa, que coisa maravilhosa. Então eu não posso usar isso nesse lugar. Eu tenho que usar isso naquele outro lugar. Nesse lugar eu vou usar essa que é mais, que sempre vai estar bonita. Porque o jardim
você faz o jardim, a estrutura do jardim tem que durar para sempre. Eu falo que, assim, muito resumidamente, tem dois tipos de vegetação. Tem a vegetação estrutural, que é aquela que define os espaços, define, valorizam as entradas, dominam o espaço, e tem a vegetação arbustiva, que isso você... Então, com o passar do tempo, aquela vegetação arbustiva e secundária, você vai trocar. Você tem uma árvore hoje, essa árvore, depois de 10 anos, está fazendo uma sombra muito grande. Então, provavelmente, aquela planta que eu coloquei há 10, 12 anos atrás vai ter que ser trocada porque batia sol e hoje o sol não é tão grande. Então, isso não tem importância, desde que você mude para outra espécie, mantendo o conceito do jardim. Isso é uma coisa que acontece. A escala, né, que você está falando. A escala, não, e muda, né? O jardim é uma coisa dinâmica. Você faz, quando você acaba um jardim, você fala, acabou o jardim, não, acabou de começar. Ele vai continuar crescendo, se desenvolvendo, integrando. Tá, daqui 8, 10 anos, você pode trocar aquele arbusto, você pode trocar aquela planta, mas você não mexe na estrutura do jardim. Uhum. Você plantou uma árvore ali, essa árvore daqui 10 anos vai estar muito mais bonita. Daqui 20 vai estar muito mais bonita. Você não pode chegar depois de 20 anos, vou cortar essa árvore. Aí você vai colocar o quê? Vai desestrutura todo o seu espaço. Então é muito importante, quem está começando, saber a escala da planta, a relação dessa escala com o espaço que você está plantando. Eu uso muito a palmeira azul, né? Palmeira Bismarck. Eu trouxe muita Bismarck dos Estados Unidos. Semente, eu fui um dos primeiros a usar. A capa do meu livro tem a Bismarck. A capa da revista Natureza tinha a Bismarck de um jardim meu, tudo. Aí você vê as pessoas usando próximo da casa. Então você olha assim, puxa, mas a hora que essa planta crescer... Mas já estão arrancando, né? Vai entrar dentro da janela. Então as pessoas acham que aqui é bonitinho, mas aquilo cresce. Aí o que acontece? Vai cortar. Então, essa escala é muito importante. Então, visita viveiro é muito importante, esse conhecimento, né? Hoje você tem a facilidade de conhecer todos os jardins do mundo pela internet, que é uma grande coisa. Agora, para quem está começando, quer livro, quer isso, deve ver, voltando à sua pergunta, deveria ver e estudar, não só ver o jardim, ler sobre a pessoa, e ver o conceito dele naquele espaço. Realmente estudar o Burle Marx. Nós temos a satisfação de ter no Brasil um dos maiores paisagistas do mundo. O Burle Marx está para o paisagismo mundial, como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright está para a arquitetura. Eles lançaram um conceito, mudaram o conceito. Né? Vinha de um jeito, e eles falam assim, olha, pode ser feito isso. Então, são coisas que marcam a arquitetura. Né? Você vê a arquitetura do Frank Lloyd Wright, fantástica. Né? E as coisas, assim, quando você vê que um projeto é bom, não é bom, eu chego assim tem um livro para mostrar para cliente e tal, eu mostro assim um livro, uma casa do Frank Lloyd Wright, ela fala assim, por que você acha essa casa? Se essa casa estivesse aí no condomínio. Ah, é boa, eu não gosto desse telhado, mas é boa, bonita. Essa casa é de 1930. Uma casa de 1930, que hoje você acha ela bonita, é porque é um baita de um projeto, né? Baita de uma arquitetura. E fora isso, você vê as coisas. Então, o Marcelo, fala dos livros para mim, do seu livro. Então, primeiro, dos meus livros? Eu não quero te cortar, dos seus livros. Então, eu tenho um livro lançado... Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu tenho esse livro aqui. Gente, eu vou tirar os comentários aqui um pouquinho, depois eu volto. Esse é um livro lançado, acho que em 2010, 2008, 2010, pela revista Natureza. Tá vendo? Tô vendo. Tá? É um livro que tem uma coletânea dos meus trabalhos. Esse livro deve achar na editora algum, mas já está esgotado faz tempo. Quando eu lancei esse livro, um ano depois, uma editora inglesa que produz, que edita livros na China e toda a Indonésia lá, fez
fez esse livro aqui, que é Garden Landscape. Ó, que lindo. Ele fez baseado naquele livro e tem mais alguns projetos. Esse livro foi editado, inclusive tem duas capas diferentes. Um foi editado em inglês e mandarim e o outro só em inglês. E foi distribuído em toda a Indonésia, Ásia, Indonésia, na Austrália e na Europa. E esse livro você acha ainda pelo Amazon. Pelo Amazon? Amazon você acha. E estou fazendo um terceiro, que já era para ter lançado ano passado, mas daí você acaba dando muita dedicação, mas as fotos estão todas tiradas, nós estamos montando. Preciso me dedicar um pouco mais, ver se eu consigo montar esse livro. Marcelo se dedica, fala para mim, eu vou divulgar ele aqui. Vou sim, não. Você vai ser convidada para a noite de autógrafo, sem dúvida. Vamos fazer uma noite de autógrafo em Belo Horizonte, aí com os meninos. Isso! E qual livro mais você recomenda para os paisagistas que estão aí querendo literatura? O que você recomenda? Olha, eu acho que ele deve procurar o livro dos grandes profissionais. Então, por exemplo, tem um que eu gosto muito, que é um craque, que é um dos caras faz os grandes projetos no mundo, chama Peter Walker. Ele tem um escritório em São Francisco, em Berkeley, alguma coisa assim. É um baita de um projeto, é um baita de um paisagista e faz projetos maravilhosos e grandiosos, sabe? E nós temos muitos livros, assim, tem muitos americanos que são muito bons paisagistas. Você encontra hoje muita gente. No Brasil você tem grandes paisagistas também. Eu não vou citar porque são todos amigos meus, e se eu esquecer eles vão brigar comigo, certo? Vem almoçar em casa. Eu gosto muito de cozinhar, cozinho com os amigos, né? Já falaram isso aqui, viu? Da sua cozinha. Já. Você sabe que cozinhar, muita gente cozinha bem, mas eu faço uma onda melhor. Porque a grande coisa da cozinha é a onda. E o melhor ingrediente de uma comida são os amigos. Isso. Então, desde a época da faculdade, eu cozinho para os amigos. Então, eu tenho vários paisagistas, vários amigos meus que vêm aqui. A gente, sabe, é normal a gente fazer isso e coisa. Então, eu acho isso muito importante. Então, será convidada para isso também. O Valdemar Gargantini está falando que é o melhor polvo que já comi. Olha, eu queria discordar dele, mas me faltam argumentos. Não, eu faço um polvo bem feito. O polvo eu aprendi em Portugal e gosto de fazer. E faço... Às vezes eu faço polvo para 25, 28 pessoas. Eu cozinho aqui. Agora chegou, mandei fazer um fogão industrial sob medida. Chegou agora, tá na minha varanda aqui, no meu espaço gourmet. Eu não consegui instalar ainda, porque por causa da quarentena eu tenho que fazer uma operação, quebrar uma pia, cortar uma pia e tal. Você coloca no seu Instagram e eu sigo lá tudo que você coloca. Maravilhosas as coisas que você coloca. Marcelo, tem uma pergunta aqui, vamos responder? Gente, antes de eu fazer a pergunta para ele, tira um print aqui da tela, me marca o arroba do Marcelo. O que vocês gostaram da live, o insight que vocês tiveram, a ideia, o que isso é emocionalmente ou profissionalmente? Já está acabando? Você acredita que falta 8 minutos? Mas dá para responder mais uma pergunta. Nós só conversamos. Nós vamos conversar de novo. Precisa dar sequência, porque é muito tempo de trabalho para pouca conversa. Gente, anota a ideia que vocês tiveram, o que contribuiu essa live para vocês, porque esse feedback de vocês é muito importante para mim, é muito importante para o Marcelo. Me marca eu e ele para a gente repostar nas histórias da gente. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para mim, ou pelo meu Instagram, ou pelo meu e-mail, que é marcelonovais.com.br. marcelonovais.com.br. E eu respondo. Marcelo, eu vou gravar essa live, tá? Eu vou te mandar por e-mail, porque assim foi muita pergunta e a gente não respondeu nada. Nenhuma, eu estou achando que foi pouco tempo. Marcelo, nós vamos marcar outra live, pode ser? Pode, mas a gente continua daqui, né?
Faz o segundo capítulo. A gente continua a conversa, porque se eu voltar de novo, vai perder tudo. Perde Fica tudo. muito longo. Deixa eu te falar. O Ítalo Plantas está perguntando: o que você acha de eventos sobre plantas e paisagismo? Agrega para as pessoas? Claro, né? Mas o que você Lógico, indica? palestras. Antigamente era mais difícil. Eu fui em 2, 3 palestras do Buller Marx. Eu acho que quando você é convidado para uma palestra, um evento desse, eu participo sempre. Eu acho que é muito importante para quem está começando. Porque você vai numa palestra, por mais fraca que ela seja, a pessoa tira alguma coisa produtiva. Todo profissional, independente do estilo, da idade, do que faz, sempre tem alguma coisa. Se ele chegou onde chegou, é porque ele tem alguma coisa positiva. Se qualquer profissional que você for ver, eu posso não gostar de tal pessoa, do estilo dele. Você pode não gostar do estilo dele, mas tem muita gente que gosta. Então, se ele chegou onde chegou, é porque ele tem qualidades. As qualidades que ele tem no projeto dele, talvez não me digam muita coisa. Eu prefiro a do outro. Mas se você for numa palestra desse cara, você vai aprender alguma coisa. Marcelo, Florada Jardins escreveu assim: sério, nessa quarentena vi várias lives. Esta foi a melhor. Obrigado. Ô, Obrigado. Marcelo, você Na está realidade, eu falei ajudando muito tanta pouco sobre o gente. paisagismo. Você está ajudando tanta gente. É assim, eu acho que a minha missão na vida é realmente ser luz na vida do outro, porque eu gosto muito. Eu acho que Deus é tão bom para mim que eu acho que a gente tem que agradecer ajudando o outro, não é isso? Sim, sim. E eu quero que você fala, essa moça aqui, a Marcela, ela é sua filha, me conta, Rafaela. A Rafaela é a terceira geração. A Rafaela Conta Novaes. do Asla que fomos. Hã? Ela pôs aqui. Conta do Asla que fomos. Eu não entendi. Deve ser o corretor. Deve ser o corretor. Mas ela vai Rafaela, escrever aqui de novo. Fala de novo, Rafaela. Então, quem que é a Rafaela? Conta pra gente. Rafaela é minha filha. Eu tenho 2 filhas, a Rafaela e a Daniela. A Daniela fez pós-graduação em Nova York, em Brand, e hoje ela representa a SVA na América Latina. Ela foi contratada, quando ela estava fazendo a faculdade, foi a primeira brasileira a ser aceita na faculdade, na SVA de Nova York, para fazer esse curso de brand, e a faculdade acabou contratando ela, e ela hoje representa a faculdade na América Latina. Então, ela tem todo um trabalho dela. Tal. A Rafaela que sempre quis fazer arquitetura, quando ela fez arquitetura, vai ser paisagista, vai ser paisagista. Ao invés de ela vir trabalhar do meu lado, junto comigo, eu falei, não, filha, você vai... Eu percebi que ela tinha talento, falei, ao invés de você vai trabalhar, ter um pai famoso, é bom, mas ao mesmo tempo atrapalha, tá certo? Você tem positivos e negativos, então você vai seguir a sua carreira. Ela brigou, pus ela para trabalhar, para executar jardim com um jardineiro que foi meu mestre muitos anos, ensinou ela durante... porque eu não posso trabalhar com seus funcionários? Porque você não sabe muita coisa ainda, você vai aprender. E quando você for trabalhar com eles, você tem que saber mais que eles, então você vai aprender com eles. Eles têm que saber que você sabe. Senão eles vão te enrolar. Então hoje, resumindo, hoje ela é uma profissional, trabalha junto comigo, do meu lado, no meu escritório, no escritório, na empresa, tem carreira solo, tem os clientes e executamos alguns jardins juntos. Então ela trabalha junto comigo, mas ela hoje boa. é Rafaela Novaes. Não é a Rafaela, filha do Marcelo. Você fez hoje muito ela bem. É a Rafaela Novaes, que por coincidência é filha do Marcelo. Mas ela é uma boa profissional, super gabaritada, gente. Nós temos 50 minutos, Marcelo. Eu vou despedir de você e depois você despede também do pessoal. Gente, boa noite. Gratidão por cada um que está aqui. Marcelo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Gratidão sempre. E a gente vai marcar de novo, sim. Aqui, Deus te pague muito. Foi maravilhoso. Olha, perfeito. Eu estou muito feliz. Você foi perfeito. Não, você é uma pessoa encantadora, é muito fácil, como um bate-papo, como se você estivesse aqui na minha sala. E agradecer todo mundo que participou. Infelizmente, a gente não conseguiu falar muita coisa. Nós chegamos até o começo do livro, não falei muito pouco sobre paisagismo. Falei muito pouco, Mas falei a gente mais vai sobre falar alguma mais. história. Então, nós precisamos continuar com isso. Infelizmente, não deu para falar tudo. Eu acho que isso é bom, porque tem muita coisa para se falar. Vai cair.